Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo dos anos é que generosidade não tem a ver com aquilo que eu tenho no bolso, mas com aquilo a quem realmente sou. E para exalar isso, eu entendo que eu posso ter uma vida solidária a Deus e às pessoas através do que eu chamo de 3 T's: tempo, talento e tesouro. Ou seja, ninguém é tão rico que consiga dar tudo, mas ninguém é tão pobre que não consiga dar nada a Deus e às pessoas. E para fincarmos ainda mais esse conceito dentro da teologia da nossa igreja, hoje nós estamos dando início a uma nova série de mensagens que já colocamos nas nossas redes sociais. E o nome dessa série é Tempo, Talento e Tesouro. E seguindo essa ordem, o subtema de hoje é falarmos sobre tempo. Falarmos sobre a arte de nós administrarmos melhor o nosso tempo. E não apenas esse tema será ecoado nos púlpitos das nossas igrejas, mas também os grupos de conexão, de maneira bem intencional, estarão trabalhando. Então você que não faz parte de um pequeno grupo, faça. Se você pode, mande um e-mail para nós, contato@adai.com.br. Faça parte de um pequeno grupo, faça parte de um espaço onde você pode falar e pode ouvir o outro. O culto é muito importante, gente. O culto é muito importante, mas só o culto não dá conta. A gente precisa de mais. A igreja primitiva não fazia apenas cultos. Eles tinham os seus cultos, mas também tinham os seus momentos de partilha. Pensem sobre isso. Grupos de conexão é algo que precisa estar no seu radar. Pensando sobre essa questão de tempo, enfim, eu me lembrei, antes de ler o texto bíblico, eu me lembrei de uma música, composição de um amigo e irmão que Deus me deu, que é o Paulo Baruch, que ele escreveu isso. Eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho, sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos, conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que de fato a alma deseja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça sobe num momento, ou some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo. Vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo, Deus. Uma música muito linda que pode ser a trilha sonora da tua semana. Paulo Baruch. Se eu não me engano, o título dessa música é, não sei, Senhor do Tempo. Pensem sobre essa canção. Pai, começamos essa série com a lembrança dessa linda canção. E pedimos que agora, mediante o texto bíblico, o Senhor possa nos nortear. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, para todos sempre. Amém. E amém. Efésios 5, de 15 a 17, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Pai, obrigado por esse texto. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo, que tanto abençoou Timóteo
e tanto nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. De tantas coisas que a gente pode aprender nesse texto, e acho que já provei para vocês o quanto amo o apóstolo Paulo, né? De tantas coisas que a gente pode aprender nesse texto a respeito de administrarmos melhor o nosso tempo, 4 em especial me chamam a atenção. E eu quero também, mais uma vez, de maneira pedagógica, trilhar com vocês, de uma maneira bem expositiva, né? Existem alguns estilos de pregação, e eu respeito. Pregando a Bíblia, qualquer estilo é estilo. Levando a sério o texto bíblico, qualquer estilo é estilo. Agora, o jeito de pregar que mais eu me identifico é o que nós chamamos no college de, não somente no college, né, mas chamamos, a teologia chama assim de uma pregação expositiva. Então é isso que eu vou tentar fazer com vocês, é isso que eu tenho tentado fazer nesses últimos 14 anos. Às vezes consigo, às vezes não. Mas de maneira bem expositiva, eu quero trabalhar com vocês esses 2 versículos que nós acabamos de ler. Efésios capítulo 5, de 15 a 17. Né? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Primeira coisa que eu aprendo aqui, esse conselho paulino ao Timóteo é: cuide bem da sua vida. Cuide bem da sua vida. O Paulo vai dizer: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. O que eu entendo que o apóstolo Paulo está tentando ensinar para o Timóteo é que vigilância contínua nos prepara para os desafios e nos ajuda a evitar quedas que poderiam ser evitadas. Quando estamos atentos a qualquer coisa na vida, desenvolvemos a capacidade de ajustar o nosso caminho rapidamente, resolvendo problemas que antes que eles se tornem insuperáveis. Manter a guarda alta sempre, eu sei que é difícil, mas é necessário. Eu sempre gostei do Spider-Man, não o Spider-Man de Hollywood, mas eu gostava muito do Anderson Silva lutando. Eu sou pegador, eu sei, eu gosto de MMA. Não combina muito com o pastor, mas está tudo bem, ok, confessei. Oh, mas me dava uma raiva no final da carreira dele, quando ele ia com a guarda baixa. Foram os momentos que ele mais tomou pau na vida. Não sei o que deu na cabeça dele. Poderia ter terminado como Pelé, mas não sei que comeu cimento. Ou seja, eu sei que manter a guarda baixa em todo o tempo é delicado. Mas existem momentos também para nós baixarmos a guarda. Mas, ok, esses momentos talvez é com a tua esposa, com os teus filhos, mas não dá para ficar no mundo, não dá para ficar exposto à internet com a guarda baixa. Não dá para ficar exposto no serviço com aquele bonitão que trabalha do seu lado. Não dá para ficar com a guarda baixa. Também não dá para ficar com a guarda baixa com a bonitona. Esse estado de alerta não é para causar ansiedade, mas para nos mantermos focados e adaptáveis, garantindo que a gente vai navegar pelos obstáculos da vida. Ok, por mais que a gente escorregue um pouquinho aqui, mas não é um tombo feio. Esses dias eu estava comendo aqui no Shopping Parque São Caetano, eu estava comendo aquele restaurante que eu gosto muito, é caro pra caramba, mas olha, é gostoso. Mania de churrasco. Quem aqui já comeu mania de churrasco? Levanta a mão. Tudo pecador. Mas eu gosto de comer lá no restaurante, que aí a gente pode pegar self-service. Pegaram? É muito bom. E tinha uma placa do tamanho do mundo: cuidado,
piso molhado, do lado ali do lugar onde pega a comida. Então todo mundo já entrava meio que... Veio uma senhora. Preciso terminar a história. Como veio ao mundo, assim, com toda alegria. Gente, ela estava com um prato enorme, com todo respeito a ela. Mas, ela caiu, mas assim, virou, prato para um lado, Coca-Cola para o outro. Sabe aquele tombo que a gente já tomou em intervalo de escola, que a escola toda viu a gente? Não sei se você prefere continuar vivo ou já morrer ali. Tem horas que é melhor desmaiar, acordar só no hospital. Porque é o seguinte, o problema não é o tombo, o problema é levantar dele. Tadinha, aquela mulher, ela levantou, ela não sabia para quem olhar, envergonhada. Era branquinha, tadinha, ficou mais vermelha do que... Então assim, é muito complicado. É melhor viver com cuidado do que passar vergonha. Encarar a vida como um piso escorregadio nos lembra da necessidade de estarmos em alerta em todo o tempo. Assim como um chão úmido onde cada passo exige cautela. A nossa jornada diária nesse mundo corrompido pelo pecado, que é muito escorregadio, requer a atenção, a prontidão para enfrentar os imprevistos da melhor maneira possível. 1 Pedro 5, de 8 a 11, olhem só, estejam alertas e fiquem firmes vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda aí como um leão que ruge procurando a quem devorar. Eu preguei esses dias esse texto. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte da sua glória eterna por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará, dará firmeza, força e verdadeira segurança. E o Pedro termina dizendo, a Ele seja o poder para sempre. O poder não é nosso, o poder é dele. Nós precisamos andar por esse mundo com muita cautela, senão a gente se lasca. Segundo princípio aqui ainda do Paulo ao Timóteo, aproveite ao máximo cada oportunidade. O versículo diz, aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. São maus. Aproveitar bem as oportunidades, mesmo nos momentos difíceis, é fundamental para o nosso crescimento. Desafios e adversidades fazem parte da vida, vocês sabem disso. Mas são nesses momentos que muitas vezes surgem as maiores oportunidades de aprendizado e transformação. O apóstolo Paulo está dizendo, ei, aproveitem as oportunidades porque os dias são maus. Talvez o mundo diria, aproveite as oportunidades porque agora é a hora, o dia está bom, o momento é bom. Não, porque o apóstolo Paulo sabe que o mundo jaz do maligno. Se nós esperarmos o mundo ficar bom para a gente aproveitar as oportunidades, a gente está lascado. Ter a coragem de enxergar além das dificuldades e identificar o potencial escondido nas situações adversas nos permite transformar problemas em possibilidades de avanço. Não foi assim na pandemia? Em janeiro de 2020, nós inauguramos a Adaion, que hoje nós chamamos de Adaion. Em março veio a pandemia. Foi uma boa oportunidade, nós alcançamos pessoas que nunca imaginaríamos alcançar, enquanto o mundo estava chorando e nós também, mas outras pessoas estavam sendo alimentadas pelo poder da palavra de Deus. Uma das coisas que tenho falado no nosso curso de liderança no Dicollege é que pessoas medíocres fogem de conversas difíceis. Pessoas boas encaram conversas difíceis. Somente pessoas fora da linha da curva procuram por conversas difíceis. Porque sabem que por trás de uma conversa difícil tem um mar azul de oportunidade.
Talvez você está fugindo de uma conversa difícil, achando que isso pode te matar. Ei, isso pode ser um portal para você viver uma nova estação na sua vida. Mas o medo está te paralisando, o diabo está rugindo como um leão, está te paralisando, e você não avança. Porque não está querendo entender que nessa situação difícil tem uma baita de uma oportunidade. Vocês estão bem? Eu gosto de uma frase do John Wesley, reformista ou reformador do século XVIII, que ele dizia o seguinte: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a todas as pessoas que puder, durante o maior tempo que puder. Eu sei que você já esqueceu até no primeiro puder, eu já entendi. Mas eu vou ler novamente. Faça todo o bem que puder, ok? Segundo, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a todas as pessoas que puder, durante o maior tempo que puder. Cada dificuldade enfrentada com uma atitude proativa pode nos levar a novos horizontes, ajudando-nos a crescer de todas as formas e em todas as estações. Não espere o mundo ficar bom para você aproveitar as oportunidades. Não espere a economia melhorar. Não, procure uma oportunidade num país onde a economia está travada. Deus pode abrir um portal, no bom sentido da palavra, de oportunidades, nessa fase difícil que a tua empresa está passando. Deus pode abrir um portal de oportunidades, nessa fase do casamento que você está enfrentando. Os dias são maus, porém maior é aquele que habita em nós, que faz a gente enxergar coisas onde o mundo não está enxergando. Para de reclamar que o mundo não está bom. Ontem eu estava com um pastor, carinhoso pastor, dá vontade de levar para casa. Ele me levou para a sala pastoral dele e disse: pastor, 64, 65 anos, Rodrigo, está difícil pastorear. Eu falei: não deveria ser esse conselho para mim de 39. Deveria eu dizer para ele: pastor, está difícil pastorear. Ele falou para mim: está difícil, Rodrigo, porque o mundo está ruim, as pessoas não querem vir mais para a igreja, eu estou conseguindo fazer um culto e olhe lá. Aí ele perguntou: e lá na Adai, o que está acontecendo? Eu falei: eu respondo, não respondo? Eu falei: pastor, para cada notícia ruim que o diabo tem, nós temos o evangelho para ir contra. Se o inferno está querendo mandar, nenhuma porta infernal segura o avanço de uma igreja avivada pelo poder do Espírito Santo. Por favor, Adai, aplauda o nome daquele que vive. Ei! Quem segura o tom da narrativa para esse mundo tem que ser a igreja. Quem segura a visão para esse mundo tem que ser a igreja. Não dá para a gente esperar que o mundo seja legal. O mundo é mau. Mas do nosso lado, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam na seleção brasileira. Mas nós faremos menção no nome do Senhor. Temos que falar um dia da seleção brasileira nesse púlpito, não é possível. Alguma coisa está acontecendo. Mas enfim, foi maior do que eu. A minha noite começou tão bem. Para quem entende futebol sabe o que eu estou falando, mas terminou tão mal. Terceiro e último princípio: desenvolva sabiamente sua identidade de filho de Deus. O texto vem dizer: não sejam como insensatos, mas como sábios, e procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem, não é fácil de encontrar. Se o texto está dizendo que a gente tem que procurar, é porque vai dar trabalho. Não é assim: andem e vocês vão tropeçar na vontade do Senhor. Encontrar a vontade do Senhor dá trabalho, e dá muito trabalho. Ter um propósito sábio da parte de Deus orienta as nossas decisões e ações, nos ajudando a permanecermos firmes diante de todas as diversidades e não nos distrairmos com aquilo que é passageiro. Quem é insensato é drenado por coisas insensatas.
Mas quem é sábio é conduzido por pessoas e por coisas, por caminhos sábios. Santo Agostinho, ele dizia o seguinte: é necessário buscar a Deus continuamente, porque é no presente que encontramos, e é no presente que devemos viver de acordo com a sua vontade. Nós estamos entrando, igreja, numa semana de jejum e oração. Escutem o que eu estou falando, nós nunca precisamos tanto dessa semana como essa semana. Se tem uma semana que nós estamos precisando do apoio da igreja em oração, é essa semana. Gostaria de poder contar mais, mas não posso contar. E não é nada moral, não é nada de dinheiro, não. É uma luta espiritual que está sendo travada. E nós não vamos vencer no sangue nem na carne, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então você não tem nem o direito de faltar no Zoom essa semana. Se você chama a Adai de casa, se você quer ver a Adai rompendo limites que Satanás está querendo colocar, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos de sabedoria. Eu estou precisando de sabedoria. Ontem eu estava voltando de Itaberaba e a minha oração... Eu não sabia que Itaberaba era tão longe. Para mim... mas Itaberaba tem nome de interior, né? Aí eu coloquei no Waze e deu 1h20. Eu falei, é interior. Interior nada. É ali perto da Marginal Tietê. Eu falei, Senhor da glória. Quem mora em Itaberaba, desculpa. O próximo de Itaberaba, levanta a mão. Desculpa. Foi mais forte do que onde você mora? Freguesia, dá uma salva de palmas. E você reclamando que mora no ABC. Olha, eu vou te dar de presente alguma coisa hoje, viu? Meu Deus, e vai. Eu vim de Itaberaba, na verdade eu fui de São Bernardo a Itaberaba, e de Itaberaba a São Bernardo dizendo o seguinte: Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu não quero dinheiro, eu não quero tinta, eu não quero, até que estou precisando, mas eu quero sabedoria. Propósitos sábios da parte de Deus nos levam a caminhos sábios. Eu me lembro, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas eu me lembro, eu era pivete, criança. Eu cheguei para minha mãe, meu pai nessa época, ele viajava muito o Brasil pregando. Meu pai era o que a gente conhece na Assembleia de Deus mais tradicional como pastor itinerante. Ele ficava à mercê, no bom sentido da palavra, da instituição para servir igrejas no Brasil e fora da própria instituição. Então meu pai era uma espécie de presente para o pastor local ficar descansando no domingo e ele pregava. Quem é assembleano raiz sabe o que eu estou falando. E ele passava e pregava. Então eu não ia para a igreja com o meu pai, num determinado momento da minha vida. Mas eu ia para a igreja com a minha mãe. Meu pai viajando e eu com a minha mãe. A Marcele, eu acho que nessa época já tinha nascido, era uma recém-nascida. A Evelyn não. A diferença entre eu e a Evelyn é uma diferença de 10 anos. E eu me lembro que naquela época não tinha YouTube, longe disso. Nada parecido com isso. E eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, a gente nunca falta no culto de domingo. Eu queria faltar. Um domingo. Eu não me lembro, eu estou com 39 anos de idade, eu não me lembro o dia que eu faltei no culto de domingo. Eu não estou falando isso, eu estou falando isso como testemunho. Porque quando a gente decide para o culto, eu acho que o domingo que eu não fui foi o domingo que eu teria estado internado por alguma coisa, que eu não me lembro, que até isso foi bom. Nunca fiquei internado de domingo, que eu me lembro. E um dia eu cheguei, mãe, a gente pode faltar um domingo? Ela falou, por quê? Ela falou, porque... Eu falei, né? Porque eu queria assistir Trapalhões. Dedé, Didi, Mussum e o Zacarias. Ela olhou assim para mim e disse, filho, vamos orar? Tá bom. Passou aquela semana.
Era segunda ou terça, eu falei, mãe, e aí? Eu estou orando. Eu já sabia que não ia dar bom. Quando fala que vai orar, não vai dar bom. Você acha que Deus, o Todo-Poderoso, vai dizer assim, diz o Senhor: fique e não vai para a igreja para assistir os Trapalhões. Eu tinha 9 anos, mas eu não era idiota. Na sexta-feira, nunca me esqueço, me lembro como se fosse hoje. Minha mãe falou, filho, eu tenho uma novidade para você. Eu falei, qual? Olha o presente. Presente? Será que ela contratou os caras? Na hora que eu abri assim, era um videocassete. Ela falou, filho, a gente não vai faltar no culto, mas eu prometo que a mamãe vai gravar. A gente vai para a igreja, a gente deixa gravando, e quando a gente voltar do culto, a gente assiste juntos. Todas as vezes que eu pedi uma coisa fora da curva, ela dizia, vamos orar. Aprenda a negociar o que é negociável, para você nunca ter que negociar o que é inegociável. Ou seja, se desejamos administrar de maneira sábia o nosso tempo, precisamos estabelecer prioridade. Eu cresci com isso na minha cabeça. Não estou dizendo que a minha família é melhor ou pior do que a tua, mas eu estou dando um testemunho da minha própria vida. Eu não consigo dar o testemunho da tua vida, eu estou falando da minha própria vida. Pode cair canivete, domingo é dia de ir para o culto. Identificar atividades que realmente importam e contribuem para os nossos objetivos e missão de vida é importantíssimo para a gente eliminar o que de fato precisa ser eliminado. Uma certa vez um corredor, um maratonista foi entrevistado, eu já falei isso para vocês em algum outro momento, foi entrevistado e perguntaram para ele qual é teu segredo para você correr 42 quilômetros em menos de 2 horas. Isso é uma loucura, tá? Ele correndo em horário de pico chega mais rápido no lugar que você quer chegar em São Paulo. É uma loucura você imaginar uma cara que corre 42 quilômetros em menos de 2 horas. É uma loucura que eu estou te falando. Então, o próprio mercado esportivo fez essa pergunta para ele. Como que você conseguiu? Ele disse o seguinte, eu tomo vitamina N. Vitamina N? Ele, é a arte de dizer não para as coisas que não importam e dizer sim para as coisas que realmente importam. Eu termino esse sermão com Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 16. Por favor, levante suas mãos. Esse PDF vai chegar para vocês sabem que chega. Uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa mesma maneira de pensar. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Cuide bem da sua vida, aproveite as oportunidades e tenha sabedoria como um filho que realmente Deus espera de você. Sabe, se tem alguém que nos ensinou em como administrar o nosso tempo, esse alguém foi Jesus. Em 3 anos, Antônio, ele jejuou 40 dias, o que foi relatado. Ele realizou 37 milagres, fora os que não foram relatados. Que a Bíblia vem dizer que se fossem relatados, não caberia. Então, no mínimo, você coloca 37 vezes 10, vamos dizer que ele fez uns 400 milagres. A Bíblia contou 37. Recrutou 12 pessoas totalmente diferentes e os treinou durante 3 anos. Pregou diversas vezes a grandes multidões, ou a grandes multidões. Visitou mais de 20 cidades. Estima-se que Jesus andou
pelos trajetos das 20 cidades, mais de 3.500 quilômetros. Ele cumpriu mais de 500 profecias do Antigo Testamento. Executou fielmente a missão do Pai. Ei, se Jesus conseguiu fazer muito com pouco, por que a gente faz tão pouco com muito? Talvez é porque a gente está entregando só o domingo para Ele. Talvez a gente está entregando só o domingo, mas Ele quer a segunda, Ele quer a terça, Ele quer a quarta, Ele quer a quinta. Ele quer tudo que temos e somos. Diz a história, e essa história é verdadeira, de 3 mulheres que estavam indo para uma conferência, mas antes da conferência elas iriam para o hotel. Só que no meio do caminho, o motorista disse o seguinte: nós não vamos levar vocês para o hotel. Isso é verdade, ok? Depois se vocês quiserem o link eu mando para vocês. Só me pedir por inbox que eu mando. E aí o motorista falou assim: eu não vou levar vocês para o hotel. Ela, mas para onde o senhor vai me levar? Ou para onde o senhor vai nos levar? Ele disse: a igreja preparou uma casa para vocês passarem o tempo enquanto estiverem na conferência para pregar. Um olhou para outro, caramba, que casa é essa? Não sei se tem rato, tem gato, tem urso. Eu quero descansar. Mas ok, foi convidada, eu já passei por isso. Eu sei o que é. Na hora que elas chegaram na casa, era uma mansão, como se fosse um castelo, a mulher mais rica da cidade. Aí uma olhou para a outra e graças a Deus não fomos para o hotel. Aí quando elas iam entrar, a dona falou: sejam muito bem-vindas, mas por favor, tirem o sapato. Aqui a gente entra sem sapato. Tá bom, tirou o sapato. Elas foram entrando com as malas. Por favor, não arrasta a mala. Deixa aqui que os meus empregados fazem para não riscar o chão. Aí elas, tá bom. Aí elas foram pisar no tapete. A mulher falou assim: não, por favor. Esse tapete veio direto da Índia. Não pisa aí, por favor. Ela, tá bom. Eu vou levar vocês para os quartos de vocês. Aí pegaram um elevador. Na hora que entraram no elevador, tinha umas ripas de madeira que vieram de algum lugar do mundo. A mulher falou assim: por favor, não encosta aí. Você não pode quebrar a madeira. Chegaram finalmente no quarto. Na hora que elas iam meio que sentar, a mulher falou: por favor. Esse edredom é só estético. Às vezes fazemos isso com Deus. Pode entrar, mas aqui nessa área da minha vida não. Pode entrar, Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo. E aí, não, Senhor, aqui no meu casamento não. Jesus, você é muito bem-vindo, mas nesse meu tapete não. Senhor, Tu és o dono de tudo, mas eu não estou dando o meu dízimo, não mexe aqui, me abençoe de outra forma. Pode entrar, a casa é sua, o andar é teu, só não entra no elevador de qualquer jeito, Jesus. Pai, pode entrar, fazer o que o Senhor quer. Seja o dono do nosso tempo, seja o dono da nossa agenda, seja o dono da nossa prioridade, seja o dono da nossa família, seja o dono dos nossos sentimentos, seja o dono do nosso namoro, do nosso noivado, do nosso casamento, seja o dono dos meus filhos. Deus, não queremos te convidar como um convidado de honra e falar o que o Senhor tem e o que o Senhor não tem que fazer. Pode entrar. Quiser colocar o sofá na cozinha, coloca. Quiser colocar a geladeira no quarto, coloque. Quiser fazer do edredom um pano de chão, faça. Te entregamos tudo. Queremos, Senhor, viver essa vida de maneira sábia.
aproveitando ao máximo cada oportunidade, vivendo com cuidado nesse terreno que é tão escorregadio, até porque, como já diz o velho autor, vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã é um campo de guerra. Mas a boa notícia é que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. O nosso tempo não é nosso mais, é teu. A nossa agenda é tua. Para a glória e honra do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Se você pode, se coloque de pé, aplauda Jesus Cristo.